meus amigos, hoje a lei da ficha limpa, né? A gente vai falar de inelegibilidades legais, né? Que a lei da ficha limpa tem forte relação com essa temática, tá bom? Então vamos lá iniciar a lei da ficha limpa. Só para a gente rememorar, a gente já falou isso aqui no canal, sobre os degraus lá da capacidade eleitoral passiva, né? São basicamente três. Primeiro, a gente tem que ter as condições de elegibilidade, né? Então, aqui seria uma condição positiva, a gente tem que ter as condições de elegibilidade, que basicamente são lá do artigo 14 da Constituição Federal, por exemplo, idade mínima, filiação partidária, a gente também já falou disso aqui, né? Vou deixar aqui um card para vocês. Depois, a gente não pode incorrer nas inelegibilidades, a gente também já conceituou isso aqui no canal, o que é uma inelegibilidade. Hoje a gente vai falar das inelegibilidades legais, basicamente aquelas com redação da lei da ficha limpa. E, por fim, tem que ter as condições de registrabilidade, ou seja, que são aquelas condições lá administrativas da Justiça Eleitoral. Então, é necessário que o candidato, o pretenso candidato, né, percorra aí esses três requisitos para que ele tenha a sua capacidade eleitoral passiva reconhecida, tá bom? Mas hoje a gente vai falar especificamente da lei da ficha limpa, lá especificamente também das inelegibilidades legais absoluta, tá? E aí o que diz lá a lei da ficha limpa, a famosa lei 135 de 2010, por que ela é conhecida assim como lei da ficha limpa? Porque à época a CNBB lá capitaneou um movimento em que ela queria endurecer, né, a lei complementar 64/90 para que determinados atos que já eram antigamente vedados pela lei complementar 64/90, mas a ideia era endurecer exatamente para que o candidato ostentasse ali uma ficha limpa, por isso chamado o nome Lei da Ficha Limpa. Então, a Lei Complementar 135 de 2010 é a chamada Lei da Ficha Limpa. Essa lei, ela acabou sendo realmente aprovada, né? Um outro deputado lá capitaneou essa lei, mas ela nasceu de um movimento social e deu nova redação à Lei Complementar 64/90. E aí, o que a gente tem que entender da Lei Complementar 64/90? Que lá no inciso 1, né, então vai ser muito comum você falar a inelegibilidade da linha A, da linha G, da linha L, porque já está implícito na linguagem eleitoralista que a previsão legal é a Lei Complementar 64/90, artigo 1, inciso 1º. Então, basicamente, as inelegibilidades legais, elas estão concentradas aqui no inciso 1, né? Que houve uma forte modificação com a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. Tá? Do inciso em diante, aí a gente já tem a chamada inelegibilidades legais relativas. Por que relativas? Porque elas são específicas de um cargo. Não pode ocorrer para presidente, e aí assim sucessivamente, governador, prefeito, vereador, né? Então ela traz lá um rol, senador, um rol lá de comportamentos, enfim, ou de práticas que não pode, que o candidato não pode incorrer, sob pena de ele não ter reconhecido a sua capacidade eleitoral passiva. Então, por isso que do inciso 2 em diante, lá do artigo 1º, é a inelegibilidade legais relativas, porque elas são relativas a um cargo. E do inciso 1, que é o que interessa para a gente hoje, são as inelegibilidades absolutas, tá bom? Com forte redação da Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. Então tá, também para a gente recapitular aqui, antes de entrar propriamente nas inelegibilidades legais absolutas, a gente deve lembrar o seguinte, né, que as inelegibilidades elas se dividem em constitucionais, as legais absolutas e as legais relativas, que foi exatamente o que eu sintetizei no dispositivo anterior. Então, no artigo 1º, inciso 1, lá da Lei Complementar 64/90, são as absolutas, legais absolutas, e a do 2 ao 7, as legais relativas e as constitucionais, que estão basicamente lá no artigo 14, parágrafo 6º em diante, além da questão das inelegibilidades aí em razão do analfabetismo. Além do analfabetismo, a gente tem basicamente a parental, a vedação de uma segunda reeleição. Essas aí são as constitucionais que a gente também já estudou aqui. Posso deixar um card ou depois dar uma procurada aí no canal, tá bom? Mas a absoluta, que é a que interessa para a gente hoje, as inelegibilidades absolutas, o que ela tem em comum, a chamada Lei da Ficha Limpa? Via de regra, a Lei da Ficha Limpa, que deu nova redação aí, a Lei Complementar 64/90, que seriam as absolutas, ela inviabiliza o candidato para qualquer cargo, e aí independente se é uma eleição para presidente,
para senador, para deputado, para vereador, ela inviabiliza para qualquer cargo, por isso que o nome é absoluta, está lá no inciso 1. Tá? Via de regra, é uma condenação ou uma prática irregular que esse pretenso candidato teve, e aí, via de regra, uma condenação ou uma prática irregular por um colegiado já o inviabiliza. Por exemplo, um caso clássico, condenação em crimes contra a vida. É uma condenação pelo júri, que é um colegiado, mas não é segundo grau. Então não confundam, tá? Colegiado é diferente de segundo grau de jurisdição. É o caso que eu estou falando, é o caso clássico aqui que eu estou te mostrando. O caso do júri, né? O caso do júri não se confunde com o segundo grau, tá? Então o júri é um colegiado, porém ele não é segundo grau. Tá? Outra via de regra é que inviabiliza geralmente a partir do ato latido como ilícito com prazo de 8 anos. Então, se for um crime, após o cumprimento da pena, 8 anos. Se for uma condenação, se for uma reprovação de contas, após o julgamento lá do órgão de contas, e aí conta mais 8 anos para reprovação, para inelegibilidade. Tá? Então, basicamente, esses são os requisitos aqui. Existem algumas exceções, mas a regra é isso aqui. Inviabiliza para qualquer cargo. Geralmente, essa condenação ou uma reprovação é por um órgão colegiado, não precisa nem transitar em julgado, basta que o órgão seja colegiado, e geralmente é uma inelegibilidade que perdura durante 8 anos. Então, é um ato geralmente praticado fora da justiça eleitoral, a gente tem alguns atos internos, mas são atos praticados fora, mas que repercutem para fins de inelegibilidade. Vamos ver lá os principais casos, né? Então, esses aqui seriam os nossos principais casos de inelegibilidades absoluta. Olha só, então é aquilo que eu falei para vocês aqui, ó, deixa eu só sistematizar. Então, isso aqui acontece. Geralmente o fato, a lei da ficha limpa, no caso de inelegibilidade aí absoluta, geralmente o fato ele acontece fora da justiça eleitoral, tá? Fazendo aqui um desenho a grosso modo, justiça eleitoral, e aqui é um fato fora da justiça eleitoral. O que acontece? Esse fato ele geralmente repercute aqui na justiça eleitoral. Né? Ocorreu um fato lá que não necessariamente é um fato ilícito, mas ocorreu um fato lá em outra seara de justiça e isso repercute. Por exemplo, pode ser um cometimento de um crime, pode ser uma reprovação de contas, pode ser uma condenação por improbidade administrativa. Tudo isso tramitou fora da justiça eleitoral, mas isso teve repercussão para a inelegibilidade aqui na justiça eleitoral. Essas inelegibilidades, né, esses fatos hoje vão ser apurados em uma ação de impugnação ao registro de candidatura, que a Justiça Eleitoral vai avaliar essa condenação externa dele, e aí vai dizer se aplica ou não o caso ali da inelegibilidade. Tá bom? Então vamos voltar lá para sistematizar as principais alíneas lá do artigo 1º, inciso 1, e as principais. Eu trouxe aqui as principais, só poderia dizer para vocês aqui que 80% dessas inelegibilidades estão aqui na alínea D, E, G e L. A D, ficam inelegíveis por 8 anos os candidatos que tiverem representação julgada pela justiça eleitoral com abuso de poder econômico ou político. Então, a gente vai para as eleições, por exemplo, agora de 2024. Se o candidato foi condenado na eleição de 2022 ou 2020 por abuso de poder econômico ou político, ele fica inelegível durante 8 anos a contar da eleição que ele participou. Então perceba que esse fato ele não aconteceu na eleição de 2024, ele aconteceu na eleição de 2022, ou 2020 e 2026. Então foi condenado lá pelo menos por órgão colegiado, não precisa nem transitar em julgado, fica inelegível por 8 anos. Outro também importante aqui, a linha E, condenação criminal após o cumprimento da pena. Então aqui interessante, olha só. O candidato foi condenado em um rol de crimes que tem lá na linha E, tem crime contra a vida, crime contra o meio ambiente, né? Enfim, tem diversos crimes lá, não é qualquer crime, é o rol de crimes que tem lá na linha E. Tá? Outro ponto também interessante é que se o crime for culposo ou de menor potencial ofensivo, o candidato não se aplica àquela inelegibilidade. Né? O candidato se torna inelegível, mesmo que o crime esteja lá no rol da linha E. Tá? Mas aí o que eu quero chamar para ti? Que esse prazo de 8 anos, com uma mera condenação de órgão colegiado, ou no júri, ou, por exemplo, um crime de corrupção passiva,
se o pretenso candidato foi condenado no segundo grau, isso, mesmo que não tenha transitado em julgado, ele já está inelegível por 8 anos. E aí, essa inelegibilidade, ela conta após o cumprimento da pena. Claro, se não transitou em julgado e não foi preso, já começa a contar os 8 anos. Agora, se ele foi preso, né, transitou em julgado, ele levou uma pena, por exemplo, de 5 anos, espera passar os 5 anos, depois dos 5 anos é que conta esses 8 anos, tá? Então, transitou em julgado, contou os 5 anos, esses 5 anos não são contabilizados para fins dos 8 anos lá de inelegibilidade. Isso porque esses 5 anos que ele está cumprindo a pena, que transitou em julgado, isso aí já é a suspensão de direito político normal. Então, não faria sentido contar esses 5 anos e depois diminuir dos 8 da inelegibilidade, né? Então, esses 8 anos de inelegibilidade é fora a parte o tempo que ele vai ficar preso ou que vai ter lá uma pena restritiva de direito, tá bom? Importante esse destaque aqui. A nossa terceira aqui, mais famosa, é a reprovação de contas públicas, né? O candidato lá, o pretenso candidato, já foi gestor público, teve suas contas reprovadas ou pelo TCM, ou pelo TCE, ou pelo TCU, né? Nesse caso, ele fica inelegível por 8 anos. Aí agora lembra aquela exceção que a gente tinha falado aqui, que via de regra, basta que sejam por órgão colegiado, não precisa transitar em julgado? Pois é, no caso da reprovação de contas, tem que transitar em julgado, tá? Tem que estar transitado em julgado, ou no caso, transitar em julgado é um termo impróprio porque geralmente é uma corte de contas, então o processo, via de regra administrativa, não se fala necessariamente em trânsito em julgado. Mas, a grosso modo, vamos utilizar aqui. Tem que estar transitado em julgado, né? Transitou em julgado. Transitou em julgado lá pelo órgão de contas, se ele já foi prefeito, transitou pelo Tribunal de Contas do município, se ele já foi presidente, transitou em julgado pelo Tribunal de Contas da União. Tá, transitou em julgado uma reprovação de contas, ainda assim, não é qualquer reprovação de contas. O ato em que ensejou a reprovação de contas, ele tem que ser um ato insanável, uma regularidade insanável. Por exemplo, não fez o repasse de contribuição previdenciária dos servidores, mas não fez o repasse. Isso é um ato, é uma irregularidade insanável. E esse mesmo ato tem que ser um ato que se equipare a um ato de improbidade administrativa. Enfim, por exemplo, ele incorreu lá, a reprovação dele foi porque ele inexecutou um determinado contrato lá e esse contrato ele fez um desvio para algum apadrinhado dele. É um ato de improbidade administrativa. Então, não basta que seja uma reprovação qualquer, tem que ser essa irregularidade se equiparar a uma irregularidade insanável e essa irregularidade se equiparar a um ato de improbidade administrativa. Então, repare que não basta uma mera reprovação. Existem diversos outros requisitos para que possa configurar aí uma inelegibilidade, tá bom? E o nosso último é uma condenação por improbidade administrativa. Pessoal, também não confundam aqui, olha. Quando uma pessoa é condenada em improbidade administrativa, condenado, por exemplo, por improbidade administrativa e mais 5 anos de suspensão de direitos políticos, é que nem lá no crime que a gente falou. Esses 5 anos que ela teve a condenação por suspensão de direitos políticos, isso não conta para fim de inelegibilidade. Ela já não pode concorrer porque ela está com direitos políticos suspensos. Ela não pode concorrer durante esses 5 anos. Os 8 anos que ela vai ficar inelegível conta independente desses 5 anos. Então, se a gente fosse somar, por exemplo, daria os 5 mais os 8 anos de inelegibilidade, que no total daria 13 anos. Mas é qualquer condenação de improbidade? Não. Tem que ser por ato doloso e que importe em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Não é qualquer condenação por improbidade administrativa. Tá bom? Então, desculpa, pessoal. Essas são as quatro principais causas aí de inelegibilidade. Ok, pessoal? Essas aí foram as 4 principais aí causas de inelegibilidade que a gente vê da lei da ficha limpa, no caso especificamente aqui inelegibilidade absoluta. Ok? Então é isso, meus amigos. Não se esqueçam de dar o like aqui no vídeo, já se inscreve no canal. A gente aqui gratuitamente toda semana a gente posta um vídeo de noções de direito eleitoral, toda segunda-feira, e dia de quarta-feira a gente publica um vídeo de jurisprudência do TSE. A gente faz o comentário dos principais julgados do TSE de forma resumida. Ok? Então não se esqueça de se inscrever, senão você não vai ser notificado aí pelo YouTube. Forte abraço e até a próxima.